Em One Piece, na obra One Piece, são anos de serialização, anos de publicação e é normal ocorrer mudanças durante esse tempo. O autor, ele envelhece, sua cabeça muda, sua mente muda, seu traço melhora, mas nem todos os pontos são positivos se tratando desses novos designs, desse novo rumo que a obra toma. E é sobre essas diferenças na história, antes e depois do time skip, que eu quero abordar nesse vídeo. Fala galera, bem-vindo ao canal do Pug Safadão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 mudanças antes e depois do time skip. Vamos começar falando do traço, que é a diferença mais fácil de notar na obra, onde antes víamos linhas mais grossas nos personagens, e com o passar do tempo, o Oda vai melhorando seu desenho e as linhas vão ficando cada vez mais finas. Fora o design dos personagens, que também mudou bastante, e nem o chapéu de palha do Luffy fica de fora dessa mudança, ficando mais arredondado e maior na sua versão atual. Apesar de preferir o traço mais antigo de One Piece, um traço mais firme, que a gente conseguia ver as linhas mais detalhadas, eu não desgosto de como a obra está atualmente. Mas entendo quem diz que não gostou. Outra diferença na obra antes e depois do time skip é a interação dos personagens. A interação entre eles, que mudou. Até mesmo o Sanji e o Zoro, que viviam sempre brigando, discutindo, aquela coisa bem engraçada, bem caricata, agora está acontecendo menos. Apesar desse defeito não destruir a história, acredito que alguns fãs, assim como eu, sentem falta desses pequenos momentos entre os Mugiwaras. E até mesmo de momentos onde esses personagens têm ações comuns no arco, comuns à sua personalidade. Como por exemplo, o Chopper em Wano, que foi embora sem nem ter tentado curar a doença das Smiles. Isso me incomodou de uma forma que eu pensei que o Oda tinha esquecido que esse personagem existia, que ele era um médico e que sempre que ele passava por uma ilha, ele ficava preocupado com as pessoas, com as doenças, e ele resolvia, antes de sair da ilha, ele resolvia aquele problema, ele sendo o médico da tripulação e querendo justamente fazer o sonho do seu pai, do Dr. Hiluluki, que era curar todas as doenças do mundo. Já que falamos de personalidade, essa também é outra mudança que aconteceu na obra. À medida que a história de One Piece vai nos apresentando novos personagens que vão compondo a tripulação do Luffy, vemos que cada um tem trejeitos, tem hábitos, vícios que são bem notáveis, e o Oda faz questão, o autor faz questão de enaltecer esses pontos de forma bem caricata, o que de certa forma também compõe a personalidade deles, dos Mugiwaras. O Chopper tratava elogios de forma bem engraçada, xingando quem o elogiava, que era muito bom. O Brook fazia seus ângulos de 90 graus na parede do nada, só porque sim, eu achava muito engraçado. O Frank fazia sempre sua pose da vitória gritando Super! Cada Mugiwara tinha o seu jeitinho que conquistava os leitores e espectadores. Era com a história do passado e também a sua personalidade, o seu carisma, que fazia as pessoas escolher entre cada um. Escolher o seu favorito. Mas com foco em outros personagens em cada arco e o desenvolvimento da história do mundo, isso vai sendo deixado de lado. E é um defeito muito grande, porque se você lê ou acompanha o anime, você sabe que tem muitos momentos ali que é só para encher linguiça, que é só para crescer a quantidade de minutos, ou para encher quadros do mangá, que poderiam facilmente ser substituídos por essas interações normais dos Mugiwaras. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também sua inscrição para dar aquela força. Senso de aventura. Esse é mais um ponto de mudança antes e depois do time skip, onde antes a aventura era o foco da história. Víamos a empolgação dos personagens a cada ilha e um maior desenvolvimento desses novos lugares, ou até mesmo o caminho até chegar à próxima ilha também era cheio de mistérios, cheio de acontecimentos. O mundo era com certeza muito vivo. Mas com o avançar da história, esse sentimento vai sendo deixado de lado. E nem sempre
é necessário você saber exatamente o que está acontecendo em One Piece. Você apenas sente ao passar as páginas ou acompanhar o anime que não é mais o mesmo, que o One Piece mudou, que teve aquela diferença. Às vezes você tem aquele sentimento, você não sabe expor o que é que está acontecendo com o One Piece, que não é mais o mesmo. O que é que houve? Porque antes eu achava o One Piece tão divertido e agora o One Piece já não tem mais aquela diversão. Continua sendo bom, mas não tem aquela diversão, aquele sentimento de euforia, de aventura. Como estamos falando de aventura, temos a mudança de foco, onde antes o que importava mais era dar destaque nas aventuras do Luffy e seus amigos. Víamos eles interagindo com a ilha, com os personagens novos, com os novos costumes, e agora, atualmente, o foco é o mundo, o desenvolvimento do mundo. Como a história está avançando para o seu fim, que com certeza ainda dura mais 5 ou 10 anos, o Oda precisa nos apresentar e desenvolver os mistérios, ligar pontos da obra e até mesmo as lutas estão sendo deixadas de lado. Lembrem quantos capítulos e episódios tínhamos nos embates do Luffy e seus amigos, do Luffy e dos outros Mugiwaras. E agora é basicamente uma página ou apenas um episódio para esses embates. E eu acho que é por isso que tem tantos fãs de Water 7 / Enies Lobby, porque as lutas têm muito foco, são bem desenvolvidas, não traz esse sentimento de que foi maçante, é algo bem natural, o desenvolvimento é fluido, a apresentação dos novos golpes também é muito legal, apesar de que não tem uma prévia, né? A gente não vê os personagens treinando, eles simplesmente chegam com esses novos golpes, mas é algo gostoso de acompanhar. E principalmente o fato de que todos os personagens ali têm o seu devido destaque, têm a sua devida luta, o que atualmente não acontece. O foco é apenas Luffy, Zoro e Sanji. Galera, vocês lembram de mais diferenças na obra One Piece antes e depois do time skip? Contem aí nos comentários, dependendo da quantidade de comentários e quantidade de diferenças, eu posso fazer um novo vídeo. Fui! Deixa o like aí, maluco. Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, tá louco? Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, se inscreve aí, deixa o like.